Olá a todos, estamos começando mais um YuriCast, o podcast do Kondensetsu. Eu sou o Masaki. Eu sou a Sechan. E nessa edição muito especial do YuriCast, nós vamos falar sobre algo muito especial, Sechan. Bota especial nisso. É um daqueles temas que, quando a gente decidiu que ia fazer podcast, a gente sabia que uma hora ia chegar esse tema tão importante. Como não foi o primeiro? Não sei, porque Kanazuki tomou a frente de algum jeito misterioso, bizarro, e não sei. Ah, porque também a gente não podia queimar uma pauta tão importante fazendo podcast ruim no começo, né? Tem que ter um pouquinho mais de experiência. É, né? Se é pra ser ruim, que seja Kanazuki. Enfim, nós vamos falar, não só neste programa, mas em 2 programas sobre Girlfriends, o mangá lendário de Miyuki Morinaga. Né? Miyuki Morinaga já é lendária por si só, mas é o mangá lendário da lendária. Exatamente, tudo isso participando do podcast É Delas 2018, a campanha que está colocando mulheres no microfone do mundo dos podcasts. Como o YuriCast já tem mulheres no microfone, a gente está participando para dar apoio. Isso, e a gente pegou um mangá bem mulherzinha pra fazer. Exatamente, o mangá mulherzinha é uma boa definição boa. né? É uma boa definição. Mas enfim, vamos começar a falar sobre Girlfriends. Mas falando primeiro sobre Morinaga Milk, né? Quem é Morinaga Milk? Não sei. Não, mentira, eu sei assim. Nossa! É, tu só não lembro nada dela, né? Mas tudo bem. Calma. Morinaga Milk é uma autora de Yuri. Isso, também chamada nos doujins de Miau. 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 Né? Ela é uma das primeiras autoras femininas dessa geração que a gente tem agora a ter destaque, Sim. né? E ela começou, na verdade, a publicar em 97 ainda. Sim, Com sim. doujinshis de Sailor Moon e de Utena. Aham. Sim, sim. Né? Ela publicou trabalhos que não são Yuri, alguns trabalhos mais ecchi, né? Romance, escolar, mas enfim. Depois de um certo momento que ela publicou um doujinshi Yuri adulto chamado Girlfriend. É, pois é. Né? Um one shot. Dali deu uma deslanchada na carreira dela. Sim. E em 2007 ela começou a publicar Girlfriends, né? Na revista... Na Comic High. É Comic uma High. seinen. uma revista seinen, ou seja, voltada para o público masculino, adulto, mas que tinha uma proposta um pouco estranha de trazer mangás girl-like. Pois é, né? Porque eu não sei da onde é seinen esse mangá. Não, eu sei sim. Tem umas partezinhas ali. É, não... Eu diria mais Josei, diria, porque... É, porque Josei eu acho que carrega um pouco um tipo de carga de história que não tem, por exemplo, no Girlfriends, que é o que a gente mais conhece. É. Né? Mas também não enxergo ele como seinen, mas... mas tem alguns outros mangás dessa revista que tu entende um pouco melhor qual é a ideia, como Chubra, como... Tinha separado outra aqui, Kodomo no Jikan. Nossa, Jesus. É, exatamente, então... Tá, ok, eu entendi a ideia da revista. Yeah. Acho bizarríssimo o Girlfriends da nela, mas é isso aí. É isso aí. É onde ela conseguiu licenciar. Isso aí, onde ela conseguiu licenciar o mangá, realmente, ele consegue seguir essa ideia de mangá feminino pro público masculino, de certa forma, em termos de publicação, porque em termos de leitura, a gente sabe que o Girlfriends tem um grande público feminino que Sim. adora, Aham. que é o público do Yuri, Sim, né? total. E bom, a Morinaga publica mangá sem parar desde então, ela tem várias séries licenciadas até em inglês já, one-shots e séries mais curtas, porque, bom, ela ainda é da época que séries de mangá Yuri eram curtas. É, mesmo assim, ela tem várias que são mais compridinhas. Sim, mas tipo, Girlfriends pra 2006, 2007 ter ficado com 5 volumes já é uma coisa assim, nossa. Sim, é um absurdo. É. Mas ainda eu acho que é o maior mangá dela. Eu não sei se o Gakuen Police chegou a passar, Sim. mas Uhum. ele é muito longo, nossa, pra qualquer Yuri ele é gigante.
Ela marca essa transição um pouco, né, dessa época que Yuri era volume único. Sim. Pra os Yuri seriados que a gente tem hoje em dia, vários, que tem Sim. 6, 8, 9 volumes. Aham. E, bom, o mangá mais recente dela que eu encontrei aqui é o Atashi no Kawaii Koneko-chan, que tá sendo publicado desde o ano passado. E tem muito pouca informação sobre ele online. Recém saiu um capítulo dele traduzido em inglês por causa do pessoal do 4chan, mas o único comentário que eu encontrei foi dizendo que ela tá dando, tipo, passos mais ousados logo no começo do mangá, sabe? Ai, que... Eu vejo um age cap. Aham. Escuto a palavra ousada. Eu estou bem preocupada. apreensiva pra caralho. É, porque a protagonista é a adulta, foi uma professora, algo assim. Mas enfim, ela tá trabalhando agora nesse mangá, mas ela tem muitos mangás aí que são conhecidos pelo pessoal que lê Yuri. O Girlfriends, ele é conhecido muito por gente que também não conhece Yuri. Sim. Incrivelmente. E esse é o maior ponto do Girlfriends. Ele é absurdamente conhecido entre gente que não sabe de Yuri. Aliás, eu conversando com vários conhecidos meus que, tipo, leram Girlfriends ou conhecem Girlfriends por algum motivo, porque nunca leram Yuri nenhum. Eles sempre vêm perguntar se tem anime. Eles acham que tem anime Girlfriends, sabe? Tipo, eu acho que eu já vi um anime de Girlfriends. Eu digo, não, gente, não tem. Olha, quem dera. Diga para as pessoas, quem dera. E infelizmente é uma consequência do momento que Girlfriend saiu. Sim, apesar de ter tido um pouco depois dele alguns animes, ele não entrou na onda, infelizmente. Porque os animes que conseguiam sair na época tinham uma característica diferente dele, né? Era diferente. Até hoje, pelo tamanho do mercado que ele conseguiria hoje em dia, ele conseguiria um anime, tipo o IHT que a gente tá esperando ser anunciado. Sim. Mas ainda assim não é o estilo exato de mangá Yuri que ganha anime, mesmo hoje. E é o tipo de anime que a gente diz que ainda falta um pouco ter. Falta um pouco ter. Citrus não é esse tipo de história. Citrus é o tipo de história muito polêmica. Porque os que mais se aproximaram foram o Sasami Kikoto e o Aihana. O Sakura... O Sakura Trick já saiu disso, o Citrus saiu disso. Sakura o Tsulai nem se fala. Nem se fala, não. Então é meio complicado. O mais próximo que vai chegar vai ser o IHT quando ele ganhar, porque a gente fala quando, porque, né? Porque, puxa vida, ele ficou em terceiro lugar na votação lá, né? Sim, só perdeu pra um Yaoi e um Fate, então, né? Então, né? Mas, voltando ao Girlfriends. Sim. Né? Acho que o resumo da Morinaga é mais ou menos esse. Ela é a autora de Yuri mais conhecida no mundo. Né? Em termos amplos, sim. Ela é a autora de Yuri mais conhecida do mundo. Tu falar que, tipo, Morishima não é tão conhecida, Takemiya não é tão conhecida, não tem quem não seja tão conhecida. Porque elas não são publicadas, né? Nos Estados Unidos, vamos dizer. Quem chega perto dela hoje em dia é a Saburota, porque, né? Citrus é um fenômeno. Sim, sim. E é isso, ela é a nossa patrona do mundo Yuri. Sim. Mas entrando agora especificamente em Girlfriends, que é a nossa pauta desse programa e do próximo programa. Né? Sim, porque nesse YuriCast a gente vai focar no primeiro volume lançado nos Estados Unidos. Ele foi publicado em 2 versões grandes, que eles chamam de Omnibus, eu chamo de Ônibus. A casa DC chama de Big, cada um chama de um jeito. Aquelas edições grandonas que os americanos costumam fazer. Na verdade, no mundo Yuri, edição Omnibus é aquela edição de quando eles não conseguiam lançar 1 a 1, que era caro. Sim. Que ele não ia vender tanto e tal. Aqui no Brasil, eles disfarçam de edição de luxo e, na verdade, é pra gastar menos publicação. Óbvio, né? Eles tratam como edição de luxo, mas, na verdade, é porque é mais fácil de vender poucas edições do que muitas edições. Sim. Né? Aprendam. Enfim, Girlfriends tem 5 volumes, saem em 2 volumes ônibus, ou seja, cada volume tem 2 volumes e meio. Sim, é uma chaprosca gigante. Mas leve, porque livros americanos conseguem essa mágica de serem grossos e leves. Sim, é uma bruxaria. Uma bruxaria, que não temos por aqui. Mas, de qualquer modo, ele consegue parar a história no meio de um ponto interessante, que não é fim de volume. Nossa, é muito bom. Ele é no meio do volume e ele acabou contigo assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer nessa merda? É bem legal.
A gente vai chegar nessa parte e eu vou poder dar o meu rage nessa merda. Ai, isso é muito bom, mano. Enfim. Então, ele pode não ter tido anime, né? Sim. Mas ele teve um CD-drama, pelo menos. Sim, pelo menos isso, né? Na época que não dá pra ter anime, dá pra ter CD-drama. Que ele foi lançado em 2011, janeiro de 2011. Ele foi lançado, na verdade, na Comic Cat em dezembro de 2010, né? Na virada do ano, né? Isso, foi bem na virada do ano. Que ele lançou com algum volume do mangá, se eu não me engano, e tal. É porque o mangá terminou de ser publicado em 2010, então devia estar saindo o último volume ali no final do ano. Exatamente. Né? E, bom, é um CD-drama que também é bem conhecido, né? Sim, ele retrata os primeiros capítulozinhos bem fielzinhos, sim. E é quando a gente tem a oportunidade de ver as personagens, pelo menos as 4 personagens mais importantes sendo voz. Sim. Né? As 2 protagonistas, a Ako e a Mari, a Sugi-san e a Tamamin, que são as 2 amigas que aparecem no começo da história. Isso. Aliás, detalhe importante é essa dubladora da Sugi-san, que eu nunca esperaria. Nunca esperaria Sugi-san sendo dublada pela Yu Kobayashi. Yu Kobayashi, que volta e meia é citada aqui no YuriCast, não por causa de Shingeki no Kyojin, mas porque ela é eternamente pra nós a dubladora da Setsuna, de Negima. Sim. Ou do Maria de Ou de muitos outros personagens bizarros, mas... Enfim, muito interessante. Eu ainda não ouvi esse CD-drama, vou dar uma ouvida assim eu escutei um pouco ele. Há muito tempo atrás, mas eu escutei. Acompanhando com as páginas do mangá, sabe? Fica bem legal. Sim. Fica bem certinho. Se tu tem uma leve noção de japonês, dá pra ver bem certinho. Mas enfim, antes de entrar na história em si do Girlfriends, a gente vai dar uma introduçãozinha das personagens. Isso, dá um geralzinho nas personagens que importam, né? Ainda bem que o carinha da história não tá listado como personagem que importa aqui nessa parte. Coitado do cara, o cara não tem culpa nenhuma. Mas tadinho, né? Ele só tentou. Ele só tava ali pra embaçar. Não sei por que os autores têm que fazer isso, os autores. Tem que colocar o cara pra embaçar. Bota um cara só pra fazer cota e embaçar. Mas quem fez mais isso? O Kanazuki? Tem o cara Kanazuki não importa. Kanazuki não importa. Eu tô falando de mangá Yuri de verdade. Não fanservice. Tá, o Tena é feito de carinhas que embaçam. A história é sobre homens embaçarem a vida. Tá, ok, isso é verdade. O grande tema de Utena é a toxicidade masculina. Então, tipo... Né? É verdade, né? As pessoas falam sobre isso na internet bastante. Coisa maravilhosa. Eu continuo lendo sobre Utena pra poder preparar a próxima pauta, então... Né? Nossa... Estaremos preparados. Bom, vamos falar das personagens de Girlfriends. Vamos falar de Girlfriends. Primeiro nós temos o casal, são as protagonistas, e as personagens que você vai ficar trocando o nome durante quase toda a vida, por algum motivo misterioso. Que são a Mari e a Ako. A Mari, nossa CDF fofa, excluída, auto-excluída da sociedade, não, da turminha dela. Sim. Ela gostava de ficar quieta lendo livros. Era uma garotinha do cabelinho escurinho, escorrido, e ficava só lendo. Escorrida da japonesa, sabe? E ficava só na dela, lendo, no mundinho dela. Tipo, não se importava muito. Também não se importava muito em não ter amigos. Ela, tipo, tava na dela, assim, tipo... Estou bem quieta. Sim. E em contraste, ela tem a Ako, que é a garota do cabelo claro, que é mangá da Morinaga, assim, né? Sempre. A Semi de cabelo claro. A gente pode deixar assim. A Semi de cabelo claro, porque é sempre a Semi de cabelo claro. Apesar de que eu não leio tanto outros mangás, mas sempre o casal é um personagem de cabelo escuro e um de cabelo claro pra até dar contraste na hora de tu desenhar, né? Mas a Morinaga sempre é assim. A Uki é cabelo escuro e curtinho e a outra é de cabelo claro. Que é a Ako, que é tipo o oposto da Mari, ela é tipo uma garota... enérgica, que fala com todo mundo. Meio burra. Sabe das modas, das coisinhas. Sim, ela gosta de temas girlish, né? E, bom, falando em cabelo curto, é exatamente assim que começa a história, né? Sim. Mas, antes da gente começar a história, vamos falar um pouco sobre a Sugi-san e a Tamamin, pelo menos que são os personagens que também importam no começo. Sim. Né? A Sugi-san é a autona, super estilosa, modelo manequim. É aquele tipo de personagem pra ser a sexy da história, a madura da história. Sim. Ela é madura. Sim.
Porque ela é a conselheira delas, vamos dizer assim. Ela é a conselheira, ela é a que tem vários namorados, ela é a que fica tirando a roupa de repente. Ela é muito engraçado. Essa coisa dos 5 namorados é muito bom. É maravilhoso. E também ela que bebe pra caramba. Todas bebem. Caramba. Sim, é muita ilegalidade nesse lugar. É muita realidade legal. A realidade da ilegalidade. Todo mundo enche a cara nesse mangá. Assim, Sim. tem, tipo, sei lá, 15 anos quando começa a história. Tipo, todo mundo bebendo. Pois é. Se vocês não sabem, no Japão só pode beber a partir dos 20, tá? Ou 21. É 21? Eu acho que é da 21. 20 é quando eles fazem a maioridade, então acho que é quando eles podem beber. Eu achava que era 21, mas tudo bem. Enfim. Eu me lembro de Love Hina, isso, não era 21? Enfim, eu sei que eles ficam maiores aos 20 anos, então... Ok, eles têm que beber muito mais do que a idade delas. Exatamente, o importante é que elas, tipo, têm 15 anos e enchem a cara. Sim. E fora a Sugi-san, tem a Tamamin, que é a cota otaku da história. É muito bom, mano. Eu adoro esses personagens retardados. Ela é otaku, mas ela não é esquisita, né? Porque... Não, tipo, ela não é, tipo, nerd esquisita, entendeu? Ela consegue amenizar esse lado dela. Exatamente. Tipo, ela não é, tipo, aquela padrão CDF zona estranha. Tu esperaria isso da Mari, não da Tamamin. Verdade. A Tamamin, tipo, ela é pequenininha, ela se veste okzinha. Sim, e quem lê mangá é a Ako, não é a Mari. Hã? Quem lê mangá Sim, é a Ako. Então, tipo, só que ela ama mangá. Uhum. E essas coisas. E faz cosplay, blá blá blá. É, exatamente. Depois ela entra no clube de anime e tal. É muito bom. E, bom, vamos entrar na história, Sim, finalmente. né? Que, como eu falei antes, começa por causa do cabelo da Mari. Sim, na verdade, a Mari tá lá quieta, acabando o último teste do dia. E quer ir pra casa. E a Ako se mete lá e... Ai, vamos juntas para casa! E pergunta qual é a estação dela. E é uma estação totalmente diferente da dela. Mas elas vão juntas de qualquer jeito, foda-se. A Ako só queria ir junto. Sim. E aí a Ako começa a ficar... Falar que ela sempre queria falar com ela. Fica falando bem do cabelo dela. Mesmo sendo maltratada. Adoro a Ako, que ela sempre fala, ai, eu adoro tal coisa em ti. Ah, mas tem esse defeitozinho aqui. Sempre. Nossa, sempre. que desgraçada. Ela é detalhista. Ela sabe a parte boa, mas ela vê que, né, não é perfeito. Aí ela convida pra elas cortarem o cabelo juntos. Sim. Aí a Mari aceita, assim, né? Tipo, ai meu Deus, estou fazendo aqui, vou aceitar. Não, é praticamente, ela é coagida. Não, esse começo esse começo do Girlfriends. É bom que todas as partes eu tinha certeza da reação do Masaki. Não, esse começo do Girlfriends, pra quem não... Vou esclarecer antes de mais nada, eu não tinha lido Girlfriends até a gente resolver gravar essa pauta. Sim. Né? Eu não li direito, na verdade, no fim do volume, mas enfim, eu li por elas. Mas esse começo, eu fiquei chocada. Porque do nada a minha tá em paz. Aí chega uma retardada do nada. Coagindo ela pra ir pra casa junto. E depois disso, vamos cortar o cabelo. Aí chega lá e faz a menina cortar o cabelo curto. Do nada. Não, mas aí a Mari também não sabia o que cortar. E aí, primeiro ela não pede a opinião. Ela diz, ai, pode ser do jeito que tu quer. Então foda-se. Sim, coitada. Não, a coitada da Mari tava sozinha. Não tá acostumada com esse tipo de bullying social aí, com essa... Bullying social. Chega uma menina do nada, gritando com ela. Gritando. Dizendo pra ela cortar o cabelo. O que ela vai dizer? Ai, do jeito que tu quer, não vou contrariar o outro. outro. Não é nem no mesmo dia. Para com isso. A guria deu tempo pra respirar. Mas mesmo assim, né? A gente vê depois que a Mari não consegue dizer não pras pessoas. Ela é muito assim, né? É, não sabe isso é um problema. Então, tipo, isso até fica plot depois. É, isso é verdade. Porque a Ako chega e faz o que quer. Porque ela deixa. E aí ela corta o cabelo. E aí, enfim, ela ficou feliz que ela cortou o cabelo. Mas quando eu li esse primeiro capítulo, eu fiquei, quem é essa louca? Não é essa mina. O que importa é que a Mari não sabia o que fazer no cabelo. A Ako, né, tomou liberdade porque a Mari deixou. Aí o cara cortou super curto e se apavorou, ficou com medo, né?
Aí a Ako chega e fica, meu Deus, que lindo, maravilhoso, perfeito, como eu queria, blá, blá, blá. E aí só solta a cantada que ninguém, né? Como resistir? Quando ela diz, a coisa de cabelo curto é que só fica bom em garotas fofas, como você. Pronto. Mari já saiu molhada, não sabe nem porquê. Né, que exagero. Saiu vermelhinha. Total. Enfim. Foi aí, já gamou, já era. Enfim. Daí nesse começo do mangá, a gente tem alguns capítulos mais episódicos. Pra meio que também se adaptar ao clima do mangá, né? Falando de roupinhas, de moda, de cabelo, de como fazer as unhas. De como fazer as unhas. Isso foi meio torturante pra mim, esse começo do mangá. Porque não são assuntos que me interessam muito. E aí, muito tempo, é muito diálogo. O mangá, uma qualidade e um defeito, dependendo do seu ponto de vista do mangá, é que ele é muito cheio de falas. Cada parte tem muita fala, tem muita coisa acontecendo. Elas falam muito sobre as coisas. Sim. Né? Mas uma coisa que até não tá aqui destacado na pauta, que eu tinha falado antes. Esse negócio da Mari ser muito suscetível. Logo no começo, quando ela vai na casa da Ako, que elas falam de roupa e tal. Sim. E aí ela experimenta o que a Ako quer de roupa. E, sim. E aí a Ako mesmo fala, tipo, me desculpa que aquela parte que corta um capítulo pro outro. Nossa, Nossa. Vamos parar e vamos voltar. Porque... O que acontece? A Mari sai com a Ako, a Sukizan e a Tamamin. Elas vão lá tirar fotinhas, blá blá blá, purikurar e tal. Sim, a Mari fica depois feliz porque, tipo, ela não tinha foto praticamente. Isso, mas ela ficava triste porque, eu não tenho roupinhas fofas que nem elas. Eu não saía tanto assim com nenhuma amiga e tal. E a Ako vê que ela fica meio desanimada nesse ponto, né? E aí ela convida pra ir pra casa dela pra experimentar roupas. Sim. Fazer seu próprio desfile pessoal. Tem essas coisas nesse mangá. Exatamente. E aí é nessa parte que a Ako sai botando tudo que é roupa que ela quer na Mari. E a Mari, tipo, acha fofo, porque ela nunca usou muita roupa fofa e tal. Só que não é bem o que ela gostaria de usar exatamente. Só que ela não sabe muito bem, tipo, o que ela gostaria de usar. Sim. E aí tem uma hora que a Ako pega e fala assim pra ela, me desculpa, tipo, se aproxima assim dela. Só pra o leitor ficar meio maluco, assim. E meio arrancando a roupa dela, tipo... arrancando a roupa dela e tal, não sei o quê. E aí no outro capítulo a gente entende que é porque a Ako fala que, tipo, eu sou assim, eu acabo te forçando a fazer as coisas sem perceber e tal. Que nem cortar o cabelo. Sim. Aí ela fala, ela pede desculpas por isso, né? E aí que a Mari fala, não, mas eu gostei e tal, não sei o quê. E aí ela decide tentar encontrar um tipo de roupa que ela goste. Sim, porque o tipo de roupa que a Ako usa não é o mesmo que a Mari combina. Exatamente. E aí... Porque a Ako é meio perua, né? A Mari não consegue, então. Meio perua. Ela é o que eu posso fazer. É perua. Eu gostei disso. Eu posso fazer. Ai. E aí depois tem a historinha delas indo comprar roupa e tal, enfim. Depois tem o capítulo da dieta, que também é divertido. Sim, que é nas férias. Isso é um contraste muito legal das férias, das primeiras férias que elas têm. Que elas ficam se comunicando no celular, elas não se encontram quase. Elas ficam se falando no celular, falando da dieta, não sei o que. Hoje comi não sei o que. Hoje não fiz mais nada. Isso, né, tal. E aí, nas outras férias, dá merda. Basicamente. Mas aí a gente vai chegar lá. Isso. Mas... sim, que das férias tem o negócio é do Natal e do Ano Novo, né? As férias de inverno. Sim. E tem aquela parte delas tomando banho. E aí, a mandando foto na banheira, assim, e tal. Quando eu falo perua, você sabe por quê? Ela tá lá fazendo uns nude aí pra Mari. Não, e é engraçado e a Mari mãe dela ficou ouvindo fofas, né? Não, e a mãe da Mari ficou ouvindo, assim, tipo, pela porta do banheiro. Mas ela tá com o telefone do banheiro. Ela tá tirando foto no banheiro. Muito bom. E aí, bom, elas não perdem peso, né? Fica delas por elas. Mas... Né? A Tamamin que engorda pra caramba. Tamamin que engorda pra caramba. É sempre assim.
Mas enfim, a história começa a desenrolar um pouco mais quando passa de ano e elas se separam as classes, né? Aí que a história começa a dar uma andadinha. Sim. Né? Que só a Mari e a Ako ficam na mesma turma, e aí a Tamamin vai em outra turma e a Sugisa vai pra outra turma. Isso. Né? Por causa do sistema da escola, direcionamento pros cursos, uma coisa assim. Isso. E aí que é introduzida duas outras meninas, né? Isso. A Takuchi e a Kunotin. Uhum. Que a Takujin, ou Takuchan, ela é esportista, tá no clube de tênis e tal lá. Acaba sempre queimada do sol. Tadinha. E a Kunotin, ela é simplesinha que depois fica melosa com o namorado. Depois ela ganha namorado, ela consegue Nossa, namorar. Né? Ela fica insuportável, é a personagem insuportável da série. Não dá, ela só falta namorado, não tem outra observação a fazer dela. Não, e aí é engraçado que nessa parte é que elas falam pela vez sobre namorado na história. Sim, é muito E bom. aí a Mari descobre que a Ako não tem namorado. Como é que ela pensou que a Ako poderia ter namorado? Tipo, elas estão falando o tempo todo nas férias. E ela nunca citou nada. Mas A ela Mari é acha... retardada. Ela é retardada, ela, né, não consegue. Mas ela fica pensando, ela é tão estilosa, tão bonita. Como é que ela não tem um namorado e tal. Ela é popular e tal, só que... Sim. Aí a Mari devia se lembrar que elas estão numa escola feminina. Né? Dificulta um pouco. E aí é interessante, duas coisas interessantes que acontecem no próximo momento, que é esse Gokon. Que é um encontro lá arranjado, sabe? Que tipo, tem um monte de gente encontro em grupo. Tipo, as gurias convidam amigas e o cara convida amigos. E aí todo mundo se encontra pra ver se rola. Uhum. E aí ficam, sabe, no karaokê juntos, qualquer coisa juntos, a ver se alguém rola, se não rola, enfim. Sim. E, bom, elas convidam a Mari e a Ako. A Mari fica tipo, socorro, perdidaça. não quero. Mas aí a Ako olha assim pra ela e pensa assim, que ela tá se sentindo deslocada, não sei. E ela pensa, não, eu vou, mas se a Mari for. Sim. E aí, tipo, ok, vamos ter que ir então, né? E aí, o que eu acho interessante nessa parte, duas coisas. Primeiro, que quando elas estão indo, a Ako não. A Mari... Buga. A Mari fica bolada, pensando, nossa, mas será que a Ako vai conseguir um namorado, não sei o quê. Ela começa a falar do nada, não percebe, tipo, né? Sim. E aí a pessoa fica, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E aí a Ako entendeu que ela não tava... Já tinha entendido, mas sei lá, ela achou que poderia ser bom pra ela. Sim. Mas ela concluiu ali que não ia dar. Sim, não ia rolar, ia ser ruim. Ia ser ruim pra ela, porque, tipo, né? A guria vive lendo, escondida, conseguiu recém as primeiras amigas, vai pro encontro cheio de cara. Não ia dar certo, né? E aí diz, não, mas tu tá ruim no estômago, não sei o que, inventa uma desculpa pra elas irem embora. Sim. E ao mesmo tempo, ela manda mensagem pra Sugi-san e pra Tamamin irem. Isso. E aí, por que isso? Porque elas estavam distantes também, uma da outra, porque elas não estavam na mesma classe, que elas não estavam se vendo. Sim. E aí foi um jeito também de elas se reaproximarem. Sim. Então a Ako meio que deu uma ajeitada em tudo e tal. Muito fofo. E a Mari percebe isso, né? Percebe, nossa, realmente ela se preocupa com os amigos e tal. Sim, é fofo. É bem fofo. Além de que a Mari se arrumou pra Ako chamar ela de fofo também. Né? É fofo. É fofo. É fofo. E aí, o que acontece nessa parte, né? Elas vão pra casa da Ako. Uhum. Aí elas bebem, né? Porque a Ako apresenta o drink favorito dela como se ela conhecesse milhões, né? Pirua mirinha. O que acontece? Na verdade, é um drink que normalmente os caras dão pra meninas porque ele é doce. E aí deixa a menina fácil, né? Nossa. Ele é com leite, não sei o que lá. Elas tomam, né? A Ako dorme. E a Mari beija ela. E a Mari beija ela. Pois é. Ela tá pensando, nossa, como os cílios dela são bonitos. Como ela tem a pele macia. Ops! Cheguei e beijei. Ops. É ótimo, né? A gente vai ter que listar no final aquele bingo de mangá Yuri, sabe? O que aconteceu, o que não aconteceu em Girlfriends. Mas tipo, o que eu vou dizer? Eu não sei, porque no começo do mangá... Diga. Não tava parecendo que elas nem iam ser um casal pra mim. Que tava lendo assim, tipo... Sim. Não tava rolando o feeling. E do nada...
A Mari beijando, sem querer, de repente. Sabe, tipo, como assim? Eu sei que tem uns indícios, tem hora que elas falam umas coisas que elas ficam meio sem jeito e tal. Tem uma hora que a Mari tá parada olhando pra Ako no meio da sala, e aí a Kunotin pergunta por quê, e aí a Mari diz, é porque ela é fofa. Tipo. E aí se liga, tipo, que merda que eu tô falando, sabe? Exatamente. Essas coisas. E, bom, essa que tem no primeiro volume do mangá, né? Sim. E aí depois, quando a gente volta pra história, a Mari tá boladíssima, porque ela beijou a Ako. Né? E a Ako não lembra porque ela tava dormindo, enfim. Sim. Aí ela fica assim, mas por quê? Por que eu fiz isso? Meu Deus! E aí ela chega a pensar na história do gatinho, que o gatinho é fofo e tal, e dá vontade de dar beijinho e tal. Ah, sim. Uhum. Eu acho que é como se fosse um gatinho que é fofo e tal. Uhum. E aí... No final ela tá fugindo pra caralho da Ako, né? E a Ako percebe, porque, né? Sim. Não, e aí também é uma coisa interessante, né? Porque ela fica fugindo da Ako, a Ako percebe. Uhum. E aí a Ako não tenta agir normalmente e tal. E aí tem aquele dia que que a Mari convida ela pra ir no McDonald's. E ela diz, não posso, tô tentando, né? Não engordar e tal. Sabe como é que é? E aí a Mari, então tá. Daí vai embora. E aí quando ela vê a Ako encontrando a Sugi-san e indo pro McDonald's. Ah, sim. E aí ela fica, nossa, ela tá escondendo coisas de mim e tal. Ela tá falando que eu sou nojenta pra... Pois é. Os traços assim, tá bom. E aí, na verdade, a Ako tá tipo, ai meu Deus, a Mari tá estranha. Ela não fala comigo direito. Ela não me encara. Eu não sei o que. Será que é porque eu fiz uma coisa estranha quando tá bêbada? E aí a Sugi-san tá tipo... Aham. Eu pensando que era coisa de namorado. Aham. E aí, bom, o que acontece é que no fim das contas elas conversam depois de esse momento awkward. Né? Sim. E aí a Mari fala que beijou ela. E tipo, oh, meu Deus, e agora? E aí a Ako fala, só isso? Ah, amiga, que isso? Não fica bolada com essas bebagens, não bobagem. É coisa de amiga. A gente é amiga, beija amiga. E eu fico... Eu fico pensando, o que fucking acontece em escola feminina japonesa? Jesus amado. Bom, tem um começo do Citrus lá, lembra que a Harumi, a Yuzu pergunta se as garotas fazem coisas na escola feminina. Aí a Harumi fala, é normal, não é normal? Tipo, elas são garotas no cio. Que a maioria já tem casamento arranjado, então tipo... Acontece. Uhum. Esse é o plano de fundo do mundo Yuri, pra falar a verdade, mais clássico, né? Sim, total. Mas eu fico... Eu não consigo lidar muito bem com esse papo de amiga se beijo. Ninguém consegue. Né? O que acontece? Aí a Mari, ok. Acho que estou de boa, então. Não é nada demais. Uhum. Aí elas vão sair. Elas estão lá. A Ako, a Mari, a Tamami e a Suki-san juntas. Na casa da Ako, né? Na casa da Ako. Uhum. Elas resolvem fazer o Osama Game. Que é tipo um joguinho que elas sorteiam uns numerozinhos, assim, umas pras outras. E a Yuma é o senhor que manda, né? Uhum. E aí a Suki-san, o número, sei lá, 1 e 3 tem que se beijar. E aí era a Mari e a Tamami que tinham que se beijar. A Mari e a Tamami. E aí a Tamami vai pra dar beijo. E a Sugi-san pra tirar a foto, né? Óbvio. E a Mari simplesmente dá um tapão na cara da Tamami, tadinha. Ela pensou assim, não, por um instante a pessoa, ok, é normal entre garotas, não sei o quê. Sim. E aí na hora ela não consegue, ela fica tipo nervosa. Ela olha a cara da Ako e não consegue. Não consegue. Não, tapão. Um tapão. Daí, vem a Sugi-san no Disco Beach, toda hora tá tirando a roupa. Sim. E tira a camisa e beija a Tamami pra consolar a Tamami. Eu fiquei, uau! E a Tamami fica tipo, ai, finalmente alguém me ama.
Ok. Daí, depois disso, tem aquela parada sinistra, né? Porque a Mari vai buscar... Não lembro o que ela foi buscar. Água? Acho que é água. Porque elas estavam muito bêbadas. Né? As crianças bêbadas, velho. Que imaginar isso? Acontece. Acontece. Não com a gente, mas acontece. Ok. Aí a Mari tá voltando e escuta elas falando que as outras estão perguntando pra Ako de namorado e não sei o que, não sei o que. E aí falando que ela não pode ficar presa no cara do último verão. Que ela dormiu com um cara. Pois é. E aí começa um troço doido. Pois é. Continua. Aí ela fica toda depressiva, tem o cabelo inteiro dela depressiva. Que ela não vai nem pra escola e tal. Que ela não foi pra escola e tal. E no final das contas, a Ako liga pra casa da Mari. Sim. E aí ela fica agoniada, a Ako fica agoniada porque ela não consegue falar o jeito correto de pedir pra falar com a Mari, porque tem todas umas formalidades lá do japonês. E é bom, né? Como é que é? Não é a perua, mas ela é uma delinquente juvenil, né? Não consegue falar com os pais, não. Ela não sabe falar formal. Não sabe. E aí a Mari se liga que ela ficou fugindo, mas a única coisa que ela queria era escutar a Ako. E aí no final do capítulo ela tá subindo a escada da plataforma lá do metrô. E aí tem uma fala... Um pensamento legal dela, que é tipo... Que ela não tinha certeza quando que ela começou a usar as escadas em vez da escada rolante pra chegar na plataforma. Que era só pra ela chegar na plataforma mais rápido, que era pra ver ela. Pra ver a Ako. E aí começa os capítulos de sofrência total. E aí ela percebe nesse momento que ela gosta da Ako. Sim. Ela finalmente se liga assim. Que não é amiguinha, não. Não é coisa de amiguinha. Enfim. Daí vem a segunda parte da história, né? Que tem 2 focos. Sim. Em 2 partes. A segunda parte tem 2 partes. Essa parte é mais interessante. Tem as partes interessantes da Morinaga, que a Morinaga quase nunca fica só num foco de personagem, né? Ela foca nas 2 protagonistas, não só numa. Então, assim, começamos a parte 2 de sofrência, com a Mari achando que a Ako ainda gosta do cara que ela dormiu lá no verão passado, porque a Ako... Elas estão falando de amor, e de homenzinho e tal, e aí a Ako fala que ela é meio a moto antiga, que ela não gosta desses Gokon, que ela acha que ela acredita ainda no amor verdadeiro e tal. E tal. Então, por consequência, se ela dormiu com o cara, então... né? Porque não é só isso, né? Aí a Mari encontra a Tamami. Tem uma referência muito boa nessa parte, né? É muito bom, porque caem uns doujin da mão da Tamami. Super indiscretos. Doujins mais 18, de novo, contrabando, né? E aí tem lá o Revolutionary Girl Maria, né? Que é uma mistura de Utena com Marimite. Exatamente. É muito bom, muito engraçado. Com Onessa Mai, não sei o que. E aí a Mari começa a pensar, tipo, que porra é essa? Elas são irmãs? Não são? Isso não é a minha relação com a Mari, mas tipo, ela fica, né? Eu acho interessante porque até tem um pouco metalinguístico isso, né? Porque quando ela fala assim, como assim, Onesan? E não sei o quê. E essa não é minha relação com a Ako. Sabe? Tipo, é um mangá Yuri e que ela tá falando que essa moda tradicional do Yuri não é a mesma coisa dela, entendeu? É interessante. É um momentinho meio metalinguístico que pra ela falar que esse tipo de história não é a mesma história que é nos Yuris mais clássicos. Sim. E ela fica pensando nessas coisas, nos mais 18 e tal. E aí ela perde o vagão que ela tem que descer, sabe? A estação. Sim, a estação. E aí um cara lá aparece do lado dela e começa a falar com ela. Começa a falar com ela que não é a estação certa e tal. E sabe até o sobrenome dela, tipo,
what the fuck? Eu ia estar abaforada. É, realmente. Porque ela olhou pro cara e assassino. pensando, que porra é essa desse cara aí? Não sei, não conheço. E ela agradece lá que o cara avisou e ela desce e tal. What the hell? E aí, no dia seguinte, a Mari e a Ako estão saindo lá, porque de novo a Mari, a Ako dá... Até eu confundo. A Ako lá olha as unhas da Mari, elogia, pega na mãozinha pra disfarçar, porque elas não podem ter unha pintada na escola. Ah, sim. Aí ela disfarça assim, escondendo. E aí elogia a unha da Mari, que tá bem tratada e não sei o quê. Mas aí vê um defeitozinho, não me lembro se é a cutícula, alguma coisa aí que ela fala. Elas vão comprar alguma coisa pra proteger a unha, não sei o quê. E aí? E aí elas encontram a Kunotin com o namorado dela. Ah, que sim. foi o cara que ela teve o encontro no Gokon. Ah, sim. E quem é este cara? Tarararã. É o cara que dormiu com a Ako. Oh, não. Agora foi uma trama de novela, agora. Nossa, a Ako tem um choque, o cara também, né? E aí ela simplesmente arrasta o cara pra junto dela. Pra longe delas. Tipo, espera aí. E vai embora. Sequestra o cara. Nossa. A Kunotin fica maluca de ciúmes, né? Óbvio. E a Mari fica tipo, fudeu. Ela fica fudeu. E aí ela fala, a Ako vai falar com o cara. E a verdade é que não rolou. Eles beberam, né? Pra caralho. Foram pro hotel. E aí o cara não conseguiu, sabe? Subiu o garoto. Nossa. Ok. Simplesmente não subiu. E aí não rolou. E foi isso. E aí eles... Pra não pegar ruim pra ele, né? Que não conseguiu, assim, ó. Garotão. Garotão, não rolou. E nem pra ela que, porra, não fiz o pau do cara levantar. É meio ruim, né? Ai, meu Deus. É meio bosta. Essa vida hétero é muito difícil. Né? E aí eles começam a inventar que ficaram juntos mesmo. Sim, né? Eles falaram que ficaram, né? Porque eles saíram juntos, né? Pra ir no hotel. Com as pessoas sabendo. Então, né? Tem que dizer que sim, né? Sim. E aí? Como fica meio puta, né? Porque o cara que teoricamente embebedou ela pra levar pra um hotel, né? Tá namorado com uma amiga dela. Ah, sim. Mas aí ele diz que ele gosta dela, que ele gosta do jeito grudento, ciumento dela. Ok. Realmente combina com a menina, né? E aí a Mari vai lá buscar, vai tentar achar eles, né? Que eles sumiram. E aí ela vê a Ako super falando bem com o cara lá, de boas. E aí ela começa a ficar com ciúmes da porra. Ah, sim, né? Porque ela começa a pensar. Começa a relacionar, tipo, um cara junto da Ako. E aí pensando, né? Aparece umas imagens como, né? De momentos, como se a Ako tivesse, né? Íntimos. Aí fica pensando, não toca nela, pá. Não toca na minha mina, caralho. Fica ciumentos pra caralho. E aí começa a ficar muito tenso. Ela tenta se convencer na cabeça que não importa. Ela pode casar, eu posso casar, a gente pode ter filho, mas a gente vai estar junto. Nós somos amigas. Somos amigas para sempre. E é tudo isso que eu preciso. Já passei por essa fase. Né? Já passei por isso. Esse negócio de, isso é tudo que eu preciso. Essa parte do bingo, todo mundo sinaliza uma vez na vida. Do bingo e Yuri. Gostei. Essa parte eu não li direito. E aí ela tem até esse pensamento, né, de amantes podem até se separar, mas amigas ficam juntas pra sempre. Tadinha. Tadinha iludida. E aí, continuando no tadinha. Jesus amado. Não, agora vamos começar. Respira. Eu tô falando irritada do mangá, mas ele é muito bom exatamente por isso. Sim, porque é uma coisa real, sabe? Porque, assim como eu acabei de falar que eu já passei por essa fase de tipo, isso é tudo que eu preciso, amizade. A próxima coisa que a Mari faz, que é uma cagada do caralho. Que todo mundo faz, essa merda. Já fez. Todo mundo faz. Que é o que? Aparece o cara de novo do trem lá,
Que na verdade ele era amigo de infância dela. Amigo nem nada, ele conhece, né? Eles conhecem colega de infância. Colega de infância. E ele, tipo, né? Vamos sair, vamos pegar. Ela, ok. É tipo. Por quê? Porque baixou o download. heteronormatividade.exe, fez download e resolveu tentar. Ai, muito bom, mano. Né? Aí o que acontece? Esse cara, ele era da turma bem de infância mesmo da Mari. Ela tinha uma amiguinha de infância, que também vai aparecer nesse mangá um momento, mas não agora. Aí essa menininha gostava do cara e queria dar chocolate dia dos namorados pra ele. Só que ela não tinha coragem. Porque ela mais... Pensa numa pessoa que parece mais nerd em termos visuais do que a Mari. No começo do mangá. Nossa. Essa menina não é. E ela tá lá. E aí a Mari ajuda, ela entrega também pra menina entregar chocolate. Então as duas entregam um chocolate pro menos menino. Ah, tá. E aí ele gosta dela pro resto da vida, sei lá. Pois é. E aí depois de muito tempo, pegando o metrô junto com ela, anos e anos, ele pede pra sair com ela. Aí eu gosto muito, porque depois vai passar pra parte da Ako e ela fica... Nossa, ela fica louca de ciúmes. Ela não percebendo, ela fica muito louca. Porque, primeiro, que a Mari aceitou. Aí, a Ako chega, porque ela chegou atrasada, não sei, na escola, e aí ela descobre que a Mari tá namorando, não pela Mari, é por uma das outras meninas. E aí ela ficou putaça. E aí ela fica sabendo dessa história, que o cara ficava anos no metrô lá e depois pedia pra sair. E ela fica meio tipo, agora que ela tá fofa, com o cabelo curto, ele pede pra sair com ela, né? Muito bom. Depois que eu tive o trabalho de ajudar agora que ela tá maravilhosa. Eu que tava apoiando ela nesse tempo. Sei. Aí o que acontece? A Mari vai ter um encontro com o Harada. Harada é esse cara. É o Harada-kun. Que não é ruim, tadinho. Ele não faz nada de ruim. Ele é muito tranquilo. Tipo Takeda, sabe? É um cara super tranquilão, de boas. Normal fag e tal. Não força nada e tal. Aí eles vão ter um encontro. Aí a Mari vai pra casa da Ako se arrumar. Que são melhores amigas. BFFs. E aí a Ako tá muito encucada. E aí começa a perguntar se a Mari gosta mesmo dele. Ou se é por pena. Ah, coitadinha. Tem isso também, né? Sim, porque tentou tanto, esforçou tanto tempo. Ah, vou ficar com ele por pena. É o que a Ako pensa. Mas aí a Mari só responde que mesmo que se fosse por pena, se fosse o caso dela, ela ficaria feliz. Nossa. Com a pessoa que ela gostaria. Nossa, aí fica uma badzona esse final de capítulo. Aí a Ako fica tentando deixar a Mari de boa. Só que tem um problema. Ela solta a frase de: se eu fosse um homem, eu saía contigo. Que tão fofa que tu é. E aí a Mari dá um olhar de filha da puta. E aí a Mari dá um foda-se. Tipo, que maldade essa merda. Derruba a Ako. Taca um beijo. E diz, viu? Isso nunca vai acontecer. E vai pra... Eu tô meio bugada com essa parte do mangá. Por quê? Eu tô bugada. Por que a Mari beija a Ako nessa hora? É só pra ter cota de beijo por volume? Ainda bem, que ideia. Mas, bom, né? Meio que explodiu, né? Ah, sei lá, eu não me identifiquei com essa cena muito, não. Mas enfim, daí o foco muda agora nessa parte da história, né? Fica mais na Ako. Claro que, como na parte da Mari, tem parte da Ako, sim, mas o foco agora, em termos narrativos, assim, é na Ako. Sim. Da sofrência da Ako agora. Porque o que acontece? Aí a Mari sai de lá. E a Ako fica, tipo, boladíssima. Porque
Ela já tinha beijado a Tamami. Tamami já beijou todo mundo, né? Mas ela nunca tinha sentido nada. BFFs e tal. Blá, blá, blá. Mas com a Mari, né? Pareceu muito né? De boas. E a Mari fica sem aparecer na aula por 3 dias. E aí a professora diz que a mãe da Mari ligou e falou que era uma gripe e tal. Na verdade não, né? Mas é por aí, né? E aí ela tá toda nervosa, porque ela não consegue ligar pra Mari, né? Porque, né? Ela ficou toda errada. Climão foda. E aí ela pede conselho pra Suki-san. Isso é mais uma vez sendo a conselheira da história. É, sempre. Aí o que acontece? Ela vai lá e aí a Suki-san de novo, tipo, é problema com a Mari de novo, né? E aí começa a falar, porque uma amiga minha... Sempre. Sempre essa história de, com uma amiga minha, ela teve uma amiga que gostava muito dela. E roubou um beijo. Sim. E aí a Suki-san só diz, tipo, se ela gostar também, que comecem a namorar. Suki-san é melhor. Não, mas o problema é que o japonês não tem essa história de falar amiga ou amigo, né? Então a Suki-san achou que era amigo. Sim. E aí a Mari fica... A Ako nessa hora fica tipo... Mas 2 garotas não podem namorar, não sei o quê. Ai, bingo! Aí... fazer um... Aí a Suki-san, tipo... Como tu mesma falou, então... Essa pessoa... Aspas... Tem que dar um fora... De um modo delicado pra não acabar a amizade, então. Já que elas não podem ficar juntas. Aí ficou, né? Climão. Aí, no dia seguinte, a Mari aparece na escola. Sim. E aí, qual foi a desculpa da Mari? Que era uma brincadeira. Né? O que eu vou fazer? É uma desculpa, dá pra usar, né? É uma desculpa, né? Mas assim, a Ako mesmo disse pra ela que, tipo, foda-se, sabe? Beijo entre amigas. Então, realmente é uma desculpa válida. E aí, chegou o verão. Um novo verão. Novas férias. O outro foi super de boas. O outro foi férias de inverno, né? Esse é a férias de verão. As duas ficam sem se falar. Elas não se trocam mensagem. Porque, no fim das contas, o clima ficou esquisito igual, né? Ficou esquisito pra caralho. Nossa, Jesus. Horrível. E aí elas ficam longe uma da outra. Aí depois, sei lá, um puta tempo, a Mari decide... A Mari. Merda. Tô começando a bugar. A Aku manda uma mensagem pra Mari, convidando pra elas irem pra piscina que ela ia com a Tamami. E a Mari, tipo, foda-se. Essa filha da puta manda mensagem só agora, depois de todo esse tempo ainda quer que eu saia com ela? Não! Não responde nada. Esse draminha adolescente. Ai, meu Deus. Nenhuma das duas se falou e aí ela fica brabinha porque elas não se falaram. Ai, meu Deus. E aí o Harada chama a Mari pra eles irem ver os fogos. Essa parte eu já li melhor. Nossa, essa parte é tensa. Essa já é o fim do... O fim não. O fim do volume americano, no meio do mangá, do terceiro volume japonês. Isso. E aí, eles vão pro festival lá. Isso. Ver os fogos, essas coisas aí de verão. Né? Isso. E aí, chega lá e tem um climinha. Né? Climinha. Né? Chega um momento propício. Isso, porque a Mari tá de carro, tá lá. Aí tem os fogos difíceis, eles estão juntos. Aí o Harada, tipo, né? Vai investir. No primeiro beijo, finalmente. No primeiro beijo. Os amigos estavam tudo pegando no pé dele. Falando que mulher não presta, que ele não era pra ser lerdo, que ela podia ir pra outro direto. Nossa. Os caras são... Os caras realmente não sabiam de quem estavam falando. E, bom, é engraçado que corta a cena nessa hora, né? Pra Aku jogando DS, tipo, ela não conseguindo fazer o que ela quer no jogo. É meio engraçado. E aí,
Ai, Jesus. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Coragem. Né? E elas se encontram, né? Depois... Sim, porque o que acontece? O festival era num outro bairro lá do caralho. E a Ako sai de noite pra comprar alguma coisa pra comer no mercado, porque a Ako mora praticamente sozinha. Sim, né? sim. A mãe dela trabalha muito e nunca tá em casa. Isso. E aí ela vai pegar alguma coisa pra comer, né? Um bento pré-pronto. Aham, assim. sim. E aí ela tá saindo e ela encontra a Mari de Yukata. O que a Mari fazia ali? Não sei. Pois é. Mas enfim. Que era um outro bairro, então, né? Ela teve que ir intencionalmente pra lá. Bom, mas enfim, aí a gente pode discutir os depois. Sim. Aí a Ako tipo, oi, o que tá fazendo aí? E a Mari simplesmente corre e foge. O quê? Basicamente é isso. Aí a Ako vai atrás dela e aí elas cansam, né? E aí a Ako alcança ela e ela começa a fazer um monte de pergunta, né? De, o que ela tá fazendo aí? Ela não tava... é tipo, é festival, ela devia estar com Harada e tal. E aí ela começa a perceber uma cara estranha da Mari, né? Ela, tipo, pergunta o que o Harada fez já, né? Sim. Que porra é essa que tá acontecendo aí? Que tá com uma cara não muito feliz aí. E aí? E aí? E aí? E aí a Mari diz que é normal pra namorado fazer essas coisas. E que a Ako já tinha feito. E que ela sabia que a Ako já tinha perdido a virgindade com o cara lá. E que agora ela era que nem a Ako. E assim termina a versão americana do primeiro volume de Girlfriends. Que genial. Obrigados, americanos. Ficou muito bom. O que eu vou te dizer? Eu não sei o que dizer. É tipo, qual é a cabeça da Mari? Sabendo o que acontece depois? Por que, Mari? Por quê? É porque ela queria se vingar, ela queria... Ela realmente achava que a Ako já tinha ficado com o cara, não sei o que, e queria dizer que, eu fiz a mesma coisa, tipo, sei lá, uma vingancinha besta. Ela queria, tipo, uma vingança mesmo. Enfim. Eu não li o resto do mangá, mas eu sei que não aconteceu nada, é certeza. Não aconteceu nada. Eu não posso dar minha opinião. Não posso dar minha opinião, cara. Não posso, pelo menos para esse podcast eu não posso. No próximo. Gente, eu acho que a gente vai tentar lançar 2 vezes seguidas esse coisa. Vamos tentar. 2 semaninhas seguidas assim, É 2 episódios seguidos, com certeza. Sim, mas a gente vai tentar uma semana, depois a próxima já lançar também. Meu Deus. Vamos tentar. E aí? Enfim, essa foi a primeira parte da história do Girlfriends. Sim. Né? A Setinha separou aqui alguns questionamentos pra gente fazer ao final dessa primeira parte. Isso. Né? E aí também... Se, né, mas quiser fazer mais algum, assim, dar uns xingamentos aí baixo. A gente continua. O primeiro questionamento é: a Ako gosta da Mari desde o começo da história? Eu diria desde a primeira página. Desde antes da primeira página, na verdade. Porque na verdade, mais pra frente elas conversam e aí a Sugi-san e a Tamamin falam que a Ako sempre falava da Mari e queria falar com ela. Sim. Que achava que ela estava sozinha, queria se aproximar e não conseguia. Provavelmente a Ako, sem saber também. Sim, obviamente ela não sabe. Não sabe. Mas, com certeza. Ela já tinha um crush e não entendia Fortíssimo. E tal, e aí... Fortíssimo. E aí já gostava, provavelmente sim. Eu não digo nem provável, com certeza. Com certeza. Com certeza. Esse segundo questionamento eu não entendi. É que não é nem questionamento, mas é uma observação de como a Mari muda daquela CDFzinha, tipo, retraída pra uma coisa diferente, mais aberta, mais confiante, vamos dizer assim. Sim. Esse primeiro volume nem aparece tanto.
Mas no segundo, onde aparece a amiga de infância dela, é bem legal de ver. Dá pra ver bem isso. Né? Ela, na verdade, o comecinho da história foca bastante nessas primeiras etapas dela começar a ter amigas e começar a sair com as amigas. E aí ela tem um pouco de choque com isso, ela não tá acostumada e tal. Mas ela vai se adaptando, né? Tanto que depois aparecem mais personagens, enfim. Ela vai se desenvolvendo. Não sei se pro bem ou pro mal, mas ela vai se desenvolvendo. Não, é pro bem, sim. Eu não sei. Eu sei, o mangá é realista, mas Poxa vida. São as bestas, sabe? Fazer umas merdinhas porque são umas bestas mesmo. Não, porque acontece. Quem é que não faz essas merdas? Eu sei. Acontece. E também... Isso me lembra uma coisa que eu acho que a gente não comentou. De uma parte que elas conhecem as meninas novas, né? E aí elas perguntam os nomes delas e tal. E aí as meninas ficam chamando ela de Mari-chan. Elas não falam... Porque as outras, a Suki-san e a Tamami, chamam ela de Mari-chin. E aí quando ela escuta alguém chamar ela de Mari, além da Ako, ela fica muito bolada. Ela fica boladíssima. Sim. E aí a Ako fala pras meninas que o apelido da Mari é Maritinha. E aí as outras começam a chamar ela de Maritinha, porque é mais fofa ainda. Sim. Mas ela fica muito bolada. Nossa. Pra caralho. Os sintomas lésbicos enrustidos. Desde o começo. E aí? Aí veio o questionamento. Que é... O que falar da Mari namorando com o Harada? Tomar no cu? É uma boa resposta. Eu nem fiz a pergunta que eu botei ali, porque é óbvio que não fez bem a Mari ao namorar o Harada. Mas eu acho que é uma resposta natural dela. É uma reação a duas coisas. Primeiro, aos ciúmes que ela tem dessa tal história que ela não entende da Ako. E também é uma reação aos sentimentos dela própria. Sim. Porque ela entende na cabeça dela que não teria, não adianta ela ter o crush na Ako. Sim, que ela tem que tentar gostar de um cara. Sim, porque tipo, o crush vai ser sempre só um crush, elas vão ser sempre só amigas. É uma realidade que nem a gente falou, né? Tipo, aconteceu com todo mundo. Sim. Né? É triste, é ruim, é irritante, mas... É irritante. É irritante pra caralho. Mas acontece muito, tipo, demais. Esse outro questionamento eu achei interessante. Pois é, porque depende muito do momento. Tem momentos que sim, tem momentos que não. Que é a Sugi-san ajuda ou atrapalha elas? Porque ela, se perguntar se ela é uma conselheira, ela é uma conselheira, óbvio. Tanto da Mari quanto da Ako. No começo mais da Ako, mas a da Ako também. Da Mari também. Tá. Tem partes que ela ajuda. Ela diz, vai fundo, já era. Só que nesse questionamento que a gente... Dessa vez que essa segunda parte ali... Ela não tinha ainda se dado muito conta da situação, eu acho. Não, ela se deu. Mas por que ela fala aquilo, então? Ela realmente também... Eu sei que ela porque ela não se liga que a Ako gosta da Mari. E ela não consegue ver isso. Então, é isso que eu tô falando. Ela não tinha se tocado ainda da situação inteira. Mas ela entendeu que a Mari deixou a Ako. Sim, mas eu tô falando que ela não entende ainda a situação por completo. Porque a Ako mesma fala que as meninas não podem namorar. Então, né? Na cabeça dela, então, né? Ela deu o conselho a partir das informações que ela tem. Sim. Mas... Ela continua não tendo entendido a situação toda ainda. Sim, claro. Um pouco? Que último questionamento é esse? Esse é o mais importante. O último questionamento é o mais importante. Tá. Qual é o último questionamento? Sugi-san e Tamami é shippável? Pra começar... Ok, chip não tem a ver com a realidade. A realidade é que a Sugi-san tem 5 namorados. E uma amante. Mas enfim, ok. Pode ser. Pode ser. Pra ti, não. No teu feeling, não rola. Não, porque eu gosto de... Tipo, eu tenho chips que parecem estranhos, mas meus chips estranhos sempre tem uma base que não fere o canon. Eu não gosto de ferir o canon. E no caso, a Sugi-san tem namorado, isso é canônico na história.
Tá, mas vamos dizer, ela tem 5 namorados. Ah, e tu acha que então ela não gosta dos caras realmente? Exatamente. E aí, como ela não tem um sentimento especial, ela vai buscando os outros, né? Ela vai no físico, né? Que, né? Ou que agradem ela e tem presente se o cara Tá. Mas quem ela tem muito carinho é a Tamami. Melhorou agora, melhorou. Tarada, tô defendendo meu chip que eu não acredito totalmente, mas eu acredito uns... Metade. Eu sou metade cética, metade chipável. Eu aceito qualquer uma das opções. Fiquei 15% acreditando nesse chip. Veremos do podcast que vem. Terá essa questão de novo. E terá a questão de Suki-san ajuda ou atrapalha de novo. Ah, sim, né? É importante. Essas duas com certeza aparecem. Mas enfim. Vou falar agora a minha opinião como uma pessoa que tá lendo Girlfriends agora. Isso, por favor. Vez, né? É um mangá histórico pro gênero Yuri. É um mangá bem feito, e por isso mesmo ele me deixa com raiva. Sim, muito mais que me deixa com raiva. Mas assim, existe uma diferença bem clara entre o gosto pessoal e saber se a obra realmente é boa. Tá? Por que eu falo isso? Girlfriends é uma obra bem construída. Sim. Tá? Os personagens são bons, a história é realista pra caramba, nesse sentido dessas inseguranças que se transformam numa raivinha, porque elas não se comunicam direito. Sim. Se elas são melhores amigas, por que a Mari não pergunta pra Ako? Não consegue perguntar. Tu realmente ficou com o cara? Tipo, se elas são melhores amigas, a Ako ia admitir que era mentira. Isso é verdade. Porque elas são melhores amigas? Sim. E aí não ia dar toda essa treta. Mas é o que? Isso acontece, né? Mas como que a Mari ia chegar pra Ako, sendo que a Ako não falou pra Mari? Que ela tinha transado com o cara. Pois é. Aí a Mari vai ter que dizer, eu escutei atrás da porta que tu transou com o cara. E aí, fazer pergunta, blá, blá, blá. Enfim. Blá, blá. É longo isso. Eu tô dizendo que isso é realista. Sim. Tá? É chato pra caramba, mas é realista. Tá? Então, a obra, ela é bem estruturada, os personagens são bem estruturados e, ela é uma boa obra. Ela é uma obra importante do gênero. Mas pro meu gosto, ela não é uma obra que entra muito. Sim, não é o teu estilo. Não é o meu estilo de história, porque, enfim, ou ela é girlish demais pra mim. Tá? Bastante. Tá. Porque isso é uma coisa recorrente da Morishima. Da Morinaga. Que é ter esses temas muito, 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 muito fofos. Dentro da história. É que não é nem questão de ser tanto feminino, sabe? Porque tu acabou falando de Morishima, e a Morishima também é uma autora bastante feminina. Mas ela é mais focada em personagens que são muito abertamente lésbicas. Exatamente. E aí isso é uma questão que eu não botei aqui, que eu tinha pensado mais cedo. Que eu vejo muita gente implicando com mangá e Yuri, falando de, de repente, gosto de uma menina. Não sabia, achava que gostava de meninos e puf, surge uma menina e ela é a única mulher que eu gosto na vida. Será? Como assim será? Não entendi. Em termos, isso parece no Girlfriends, que é tipo, é a única mulher que, tipo, como se ela não se sentisse atraída por outras, sabe? No Girlfriends eu acho que é isso. Porque, tipo, todas têm amizade. Sim. Mas depois... Porque elas até trocam de roupa juntas, sabe? Sim, mas isso é uma coisa de cultural japonesa, né? De trocar de roupa juntas, blá blá blá, blá blá blá, e tal. É porque o Girlfriends não tenta explorar isso. Ele se foca nas duas, no descobrimento de uma pela outra. Ele não entra em méritos. Sim. Né? E realmente, no caso, tu falou bem, a Morishima, ela trata mais personagens que são lésbicas. Sim. Gostam de mulheres. Sim. E bom, sei lá, não consigo me relacionar muito. Eu sei que eu já passei por essa fase, todo mundo já passou por essa fase. Mas... não é o tipo de história pra mim, muito. Sabe? É uma leitura que pra mim tá sendo muito arrastada. Muito demorada.
Eu vejo gente falando que, tipo, eu li, reli, e é tão fácil. E eu fico tão feliz lendo essas partes bobinhas e tal. Eu fico tipo... Eu já li 20 vezes Girlfriend. Não acaba nunca. É porque tem dois lados, né? O Girlfriend foi, tipo, primeiro mangá que eu li inteiro. Que era fechado, grande. Yuri. Que? Tá rindo? Porque o primeiro mangá inteiro, Yuri, fechado que eu li foi Shoujo 7. Talvez. Eu não me lembro se eu li Shoujo 7. Tu não leu inteiro. Tu não leu, porque eu lembro que tu me mostrou o começo e eu li todo o resto depois. Tá. Eu acho que isso mostra uma diferença de foco. Né? Porque eu me lembro do verão que eu li. Eu li pra caralho no verão. Eu me lembro quando eu li Shoujo 7 também. Eu não lembro. Eu lembro. É um mangá que eu gosto muito até hoje. Deixamos silêncio, porque, né? É um bom mangá. Vocês devem dar chance e cuidado que os OVAs de Shoujo 7 não são bem feitos. Mas eles contam a história até de um jeito razoavelmente bom. Mas enfim. Enfim, ele foi muito introdutório pra essa parte de mangá Yuri. Eu aconselho ele pro pessoal que quer saber o que é Yuri, nunca leu um Yuri. O Girlfriends ele é muito recomendado porque ele não é um Yuri pesado, que tu tem que entender do gênero pra entender. Porque, tipo, não, ele é um shoujo que é um Yuri. Ele é literalmente um shoujo que é Yuri. Ele é totalmente. Porque, na verdade, historicamente, o Yuri surgiu no shoujo. Sim, mas claro. O Yuri se tornou depois independente, se tornou um estilo próprio. Sim. Um gênero próprio, enfim, a gente pode debater sobre isso. Mas ele nasceu no shoujo. Sim. Né? E o Girlfriends, ele é bastante shoujo que tem o Yuri, de repente. Só que ele é muito shoujo, eu não leio shoujo. Eu também não leio shoujo. Desculpa, garotos, eu não leio shoujo. Não leio. Tá, o máximo que eu li de shoujo, sei lá, tava lendo Sailor Moon. Mas porque é garota mágica. É diferente. Sim. E só isso, eu acho que eu já li de shoujo. Não li Sakura de mangá ainda, não li nada. E pra mim é uma história bem parada, bem devagar. E que tem esse trama meio novelinha de não se comunicar e ter ciúmes e faz a vingancinha e tem um mal entendido e tem um climão. Fico... Mas eu gosto, o que eu gosto do Girlfriends é que ele tem uma evolução lenta, óbvio. Sim. Mas é uma evolução que é legal que vai indo. Tu sente só subindo. Não é tipo Sasami Kikoto, que ele tem umas subidas, mas tem uns pontos que para e cai, sabe? Tipo, a gente vai falar sobre isso no Sasami Kikoto, tá? A gente vai ter que falar mais sobre isso, mas enfim. Porque tem aquelas partes tipo, elas estão quase lá, elas estão tipo, começando meio que, né, uma meio entender. Aí daqui a pouco Nossa, fugiu. A Kazama ou a Sumika? A Kazama. Tá. A Kazama vê a Sumika caída em cima de não me lembro quem. E aí, tipo, fica what the fuck. E aí xinga a Sumika. E a Sumika diz que ela não é fofa. E aí elas começam a brigar. E aí depois, e mais, sei lá, 5 capítulos elas brigam de novo. E aí, caralho, é 4. E tipo, é muito break. É porque assim... Como elas não brigam de verdade, elas têm essas brigas que não são ditas que são brigas. Eu acho um pouquinho mais homogêneo essa subida do Girlfriends. Tá. É porque também tem a coisa... Isso aqui a gente tá falando de opinião pessoal, tá? Tipo, sim. A gente não tá falando da qualidade do mangá. Eu já disse que Girlfriends é um mangá bom pra caramba. Sim, porque eu amo os dois mangás. Pra caralho. Eu amo... E Girlfriends, tipo, é bom. E é muito engraçado que o Girlfriends, nessa coisa de as duas não se entenderem, não se falarem, é muito parecido com Citrus. E esses são mangás totalmente diferentes. Sim. É porque tem a questão da identificação também. Tá? Eu não consigo me identificar com Girlfriends. Porque não tem nenhum personagem que eu me identificada em termos de atitude, em termos de... Isso também não. Se é pra ser alguém, talvez seja Ako, mas dificílimo. Não vem com esse papo, né? E já o Sasami Kikoto, que é o que a gente tá comparando agora, eu me sinto muito mais a Sumika. Sim, óbvio. Entendeu? E eu consigo entender mais a Sumika. Eu não consigo entender como as personagens do Girlfriends pensam direito. Por isso que eu fiquei muito perdida naquela hora da briga. Que a Mari beijou a Ako e, tipo, porque a Ako tinha falado que se fosse um cara
namoraria ela. Eu não consegui entender até agora por que isso. Tu tem que ler com calma, tu passou correndo dessa parte. Não entrou na minha cabeça. Não entra. Não consigo me identificar com isso faz parte, né? Sim, faz parte. Né? O que eu tô tentando deixar claro pro pessoal que tá escutando a gente é exatamente isso. Sim. Que tem 2 níveis de avaliação. O nível técnico, né? Sim. Que é o que, como gente que fala de Yuri, que não somos nós, a gente tem que levar em conta. Sim. O Girlfriends tem uma arte incrível. As retículas são incríveis. É insano, né? É insano, né? O estilo dele de diagramação é totalmente shoujo. Sim. Né? A arte é fofa pra caramba. Muito boa. E essa parte de ter muitas falas é uma coisa que eu tenho lembrança muito de ler Akamatsu e ser assim. Ah, sim, né? Claro que os tópicos são totalmente outros, mas enfim. Uhum. E os personagens são muito bem caracterizados. Sim. Eles são... Tu consegue conhecer os personagens de um modo muito natural. Sim. Não é aquela coisa rígida de tu ler os mangás, aí tem um capítulo pra introduzir um personagem, aí no próximo capítulo tem um outro personagem. Sim, é verdade. Não, eles aparecem. E aí tu vai convivendo e entendendo eles ali. Sim. Sugi-san é o melhor personagem pra mim. É muito bom. Eu amo. Sugi-san, eu adoro. É uma louca, retardada, maravilhosa. Que é dublado pelo Yuko Bayashi, então, de boa. Eu ainda tenho que relembrar isso, porque é absurdo. Jesus amado. E se eu for dizer desse primeiro volume, meu personagem favorito é a Sugi-san. Uhum. A Tamamin teria potencial de ser meu personagem favorito, mas ela não aparece tanto. É. Eu sei que a Sugi-san também não aparece tanto, mas acho que ela é mais fácil de... Sim. Né? Ela é marcante. Sim, né? Fica tirando a roupa. No segundo capítulo ela tirando a roupa. Do nada. Ai, vamos tirar a foto. Aí tira a roupa, tipo... Papo é esse? Aí tá calorzinho, tirou. Né? Tá calor. Oi? Aí... Enfim, tem esse nível de avaliação. Tecnicamente, historicamente, Sim. pro meio. É um mangá muito importante. Sim. Mas, pessoalmente, tu pode gostar ou não. Não. Sim. Não tô dizendo que eu não gostei. Só não, é um mangá que, tipo, favorito, BFF. Tipo, é só comparar o tipo de mangá que a gente lê. Sim, né? claro. Tu, Setian, leu IHT. Eu também leio IHT, mas eu não leio, tipo, dele com cuidado. Sim. Tu lê IHT, ama, é apaixonada. Eu leio Kaze-san. Eu também leio Kaze-san. Mas, tipo, não é um mangá que eu fui lá buscar e fui me apaixonar também. Sim. Mas é um mangá que eu gosto muito. E não enrola tanto quanto esse aqui. E o IHT também não. Mas, tipo, eu procuro ler Murcielago. Eu procuro ler Happy Sugar Life. Nossa, Yuzo Mori-san, sabe? Então... Enfim, o único que eu passei aqui é mais próximo desses é o... Himaori-san. Uhum. Né? Himaori-san, a questão de pensar que o Himaori-san até parece um pouco com o Girlfriend nesse sentido de ser um mangá lento. Só que ele não é ele não tem essas tretinhas, sabe? Eu não tenho o quê? Essas tretinhas. Ah, sim. Ele não foca nas tretinhas. Aham. Ele é um mangá muito pacífico. Isso é verdade. E, tipo, quando tem algum desentendimento, ele é muito leve. E não é um desentendimento pro mal, que elas ficam, tipo, um clima. Não. No Himaori-san, o que acontece é a Himaori-san percebendo o jeito que as pessoas enxergam elas. Ou quanto ela se importa realmente com a Matsuri, enfim. Isso já é uma coisa que me dá agonia, porque eu não consigo... Se tu não vê o desenvolvimento do Girlfriends, ou alguma coisa assim... Não, eu vejo o desenvolvimento, mas não é um desenvolvimento que eu gosto de ler. Sim. Nossa, eu sinto agonia com o Himaori-san. Himaori-san eu acho maravilhoso o desenvolvimento. Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. É maravilhoso! Eu não consegui ler um capítulo dele, eu acho. É por isso que tu não gosta. Eu li um capítulo lá adiante, que aí eu... Que eu acho que é esse que tu falou, que mostra mais, tipo, como as pessoas veem elas e tal. E meio, tipo, perdida, meio... É um capítulo que a Himaori-san não tá com a... É Matsuri, eu acho que é o nome dela, né? Isso. E aí as pessoas estão sempre falando, tu tá indo encontrar ela? Isso, vocês exatamente. foram em tal lugar? Vocês não sei o quê. E ela, tipo, não. E aí, tipo, ela fica, mas por que as pessoas estão sempre achando que a gente tá juntas? E aí no final elas se encontram e ficam juntas no resto do dia, enfim. E eu gosto muito de Himaori-san. Mas enfim. Eu acho que essa foi a primeira parte do podcast de Girlfriend. Né? Teve uma baita discussão no final, mas é pra entender. O pessoal entender. Que a gente não pode ficar nesses extremismos de amo ou odeio. Sim. Né? Tipo, Girlfriends tecnicamente é muito bom.
Eu gosto dele, mas não gosto tanto assim. Sim. Normal, acontece. Sim. E quero saber como é que vai terminar esse negócio. Eu só lembro que tem um capítulo com mais 18 perto do final. Ah, sim. Que Morinaga sempre faz isso, né? Aham, Morinaga. E... Pode estar no bingo da Morinaga. Sexo no final do mangá. Física. Mas enfim, gente. Acho que essa é a primeira parte do programa. Mais alguma coisa você tinha que queira acrescentar? Não, eu acho que é isso. Leiam Girlfriends. Leiam Girlfriends. Tragam Girlfriends. Editoras. A gente ainda sonha que um dia saia um anime de Girlfriends. Só sonhar mesmo, né? Porque eu sei. Mas ele tá aumentando tanto o mercado, vai que, né? Porque isso aqui, se uma pessoa perguntar, é um clássico não tão antigo de Yuri, vai ser Girlfriends. É um clássico Yuri já. Sim, isso é óbvio. Então, tipo, um anime Yuri que não tem, que precisa, é Girlfriends. Mas eu sei que antes dele vai sair HT, vai sair Anokiss, vai sair mais Kaze-san, vai sair... Não sei lá, não tinha que sair. Talvez um outro mangá da Morinaga ganhe ela. Nossa, isso seria louco. Seria também um meio, né, de tipo... Se o mangá dela menor ganhasse anime, seria um meio do Girlfriend ganhar anime também, né? Sim, seria. Sei lá, tudo vai ganhar. O problema é que os outros são muito mais curtos, normalmente. Mas é melhor de adaptar até, né? É. Mas tem alguns que não duram pra 12 episódios. Entendi. Tipo Secret of the Princess. Ou o Secret Recycle. Mas podia sair desse mais recente dela, que teve uma série que era o Hana Torrina? O Hana Torrina, 3 volumes, acho dá, que dá. Isso aí dá. Nossa, se esse saísse um anime, eu acho que eu tinha um troço, porque eu acho que talvez seja meu favorito dela. Que ele é fofo. Talvez ele seja mais fofo que o Girlfriends. Mas ele não tem tretinha. Ele tem tretinha. Ele tem um pouquinho de tretinha, mas eu dei uma leve olhada nele, mas ele tem tretinhas. Um pouco. É as tretinhas básicas da Morinaga. Sempre tem as tretinhas que elas param de se falar e elas não falam por que elas param de se falar. Ai, meu Deus. Exatamente onde tá agora a história do Girlfriend. É. Mas ninguém fica como um cara pra isso. Eu acho, de repente, é esse o meu problema. É os caras, né? Por que tem que ter um cara na história? Bom, é isso. Seria bom se tivesse, mas é mais fácil ele ter o Hana Torrina do que o Girlfriends. É mais fácil até o meu favorito do Torrad ter anime. Nossa, e por favor. Por favor. Tinha que ser o próximo anime, o da Yuri Hime, né? Um anime do Tsukiga. Sim, por favor. Mas enfim, estamos divagando bastante no fim do programa, como sempre. Sempre. Às vezes foi assim que surgiu o Yuri Café, né? Porque a gente, do nada, no fim do programa, começou a falar aleatoriedade. E aí, surgiu o Yuri Café. Sim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa discussão, briga e apreciação da primeira parte de Girlfriends. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante, acho que foi bom a gente dividir em 2 programas, pra gente poder entrar no detalhe. Sim, porque ia ser muito complicado. Nossa, tá com 1h30 aqui a gravação. Vai ser um pouquinho menos de edição, Sim, né? vai ser 1h10, 1h15 de programa. Meio E, tipo, eu acho que é bom a gente tratar com calma. Sim, porque a gente também pegou e começou a discutir também coisas. Coisas além de só falar da trama. Ver como a gente fala dos personagens, o que a gente acha dos personagens, como evoluiu, o que não evoluiu, o que travou tudo, o que fudeu tudo. É divertido. Acho que fica melhor dessa maneira. Sim. E é isso, pessoal. A gente espera vocês no próximo programa. Lembrando que este programa vai sair no finzinho do mês de março, que é o mês do podcast É Delas 2018. Uma iniciativa que coloca mulheres no microfone do mundo do podcast. A gente vai deixar alguns links na postagem para toda a campanha. Escutem outros programas que tenham garotas gravando. Escutem outros podcasts. Escutem. Tem podcast de tudo que é assunto. Tem ciência, tem cultura, tem história, tem mitologia, enfim. Tem bastante coisa aí. E a gente se encontra no próximo Yuri Café e no próximo YuriCast. Não é isso, Jean? É isso aí. Então é isso, pessoal. Nos vemos logo mais. Tchauzinho. Tchauzinho.